A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos que acompanham esta página, acompanham o nosso trabalho. Eu sou o pastor Ismael Dantas. Estamos aqui nesta tarde para trazer algo de Deus para o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida com aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta tarde. E eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, pois você é escolhido, você é separado para fazer aquilo que Deus nos ordenou, que semeie, que plante a sua palavra. Temos uma ordenança do Senhor, a qual Ele nos entregou, para que a gente pregue o Evangelho a toda criatura, para aqueles que crê, para aqueles que acreditem, como um dia nós acreditamos, como um dia que alguém também plantou na nossa vida, alguém pregou para nós, e nós demos ouvido a esta palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero meditar no livro de Provérbios, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 18. O Senhor, Ele tem falado poderosamente no meu coração por intermédio deste versículo, né? Provérbios capítulo 11, versículo 18. Se você tem uma Bíblia em sua casa, você pode acompanhar, você pode ler, você pode meditar juntamente comigo. Com certeza esta palavra vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Eu creio que Deus irá impactar a sua vida, pois o projeto de Deus é que você cresça na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Provérbios capítulo 11, versículo 18 diz assim: o ímpio recebe um salário enganoso. Olha o que diz a palavra do Senhor. O ímpio recebe um salário enganoso, né? Interessante que tem uma vírgula, né? Onde a vírgula já é aonde o leitor das Sagradas Escrituras tem que meditar, né, e ver que aqui já tem uma mensagem tremenda para o nosso coração, onde a palavra de Deus diz: o ímpio recebe um salário enganoso, né? Nós vemos, né, o que a palavra de Deus nos mostra a respeito do ímpio. Quem são os ímpios? Né? Eu poderia perguntar: quem é o ímpio? Quem são os ímpios que a palavra de Deus nos mostra? Nós vemos que quando a palavra de Deus se refere ao ímpio, se refere a alguém que não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra. O ímpio são todos aqueles que não recebem os conselhos e as vontades de Deus. Esses se tornam ímpios, segundo a Bíblia. O ímpio, ele não faz a vontade de Deus. Então, por causa disso, ele recebe um salário enganoso, a qual a Bíblia nos mostra. Um ímpio, ele desobedece a palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Daí o salário do ímpio, daqueles que não querem receber os conselhos de Deus, aqueles que não recebem a palavra, não acredita no sacrifício de Cristo, não acredita no que Cristo fez há mais de 2000 anos atrás, não quer se render às sagradas palavras de Cristo. Por isso que a própria palavra de Deus diz que a justiça de Deus, que é a sua palavra, exalta as nações, e o opróbrio, que representa o pecado, a qual os ímpios se direcionam para o pecado por causa que eles não querem obedecer
e a fazer a vontade de Deus. Então, por causa disso, a Bíblia diz que a justiça, que é a palavra de Deus, exalta as nações, e o pecado traz sobre as nações o opróbrio. Opróbrio representa vergonha, desonra e humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ímpio recebe, um salário enganoso. Mas, olha aqui, o que semeia a justiça. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O que semeia a justiça, haverá galardão certo. Isso representa galardão verdadeiro, galardão fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho meditado, querido, pois no livro de Gálatas, se você ler o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, vocês vão ver algo muito interessante da parte de Deus, naquilo que nós estamos falando. Pois o ímpio não quer receber a semente, não quer receber aquilo que Deus ordena. Louvado seja o nome do Senhor. E o crente, o servo de Deus, ele recebeu de Deus esta semente no coração. E ele tem um dever de dar aquilo que ele recebeu de graça. Ele dá, ele semear. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu lhe pergunto nesta tarde, o que você tem semeado? Louvado seja o nome do Senhor. Eu lhe pergunto nesta tarde, o que você tem semeado? Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos de Deus essa semente. E a Bíblia diz: o que recebeste de graça deste. Temos uma obrigação de plantar aquilo que Deus nos deu. O dono da seara é Deus. O dono da seara é Deus. E Ele entregou nas nossas mãos a semente, que é a palavra. Como está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 14, você vai ver. A semente é a palavra. Recebemos de Deus esta semente. Recebemos de Deus esta palavra. E temos uma obrigação, temos um dever de distribuir aquilo que Deus nos deu. De semear aquilo que Deus lhe deu. Então eu lhe pergunto, vocês que estão me assistindo ao vivo, ou aqueles que vão assistir, ou estão me assistindo agora. O que você tem recebido para semear? O que você tem recebido para plantar? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que plantamos, colhemos. Ou o que plantamos coisas boas, ou o que plantamos coisas ruins. Então eu lhe pergunto nesta tarde, vocês têm recebido de Deus a semente? A semente é a palavra. Vocês têm dado ouvido à palavra? Vocês têm se inclinado para ouvir a palavra de Deus? Esta é a semente que nos abençoa, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que colhemos frutos bons, que é a palavra de Deus. Então o inimigo, ele tenta nos confundir. O inimigo às vezes ele tenta colocar uma semente que é contrária àquilo que Deus instituiu, que é a sua palavra. Então eu quero dizer para vocês, queridos que me escutam, o salário do ímpio é enganoso, é a morte, porque aquele que comete pecado, o salário dele é a morte. Mas aquele que se inclina para a palavra, para a semente verdadeira, e recebe e planta, o salário desse, a Bíblia diz que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe essa semente verdadeira sair do seu coração. Não deixe essa semente verdadeira sair da sua vida. Pois o que você semeia nela, você colhe. E você colhe para a vida eterna. Você colhe para ter uma vida abençoada. Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 6,
Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Olha aí. Olha a advertência de Deus. Se semeamos o ódio, que é contrário à palavra de Deus, né? Se tornamos um ímpio. A palavra de Deus não está dentro de nós. Ímpio representa todo aquele que é contra, todo aquele que não se opõe a fazer a vontade de Deus. Esse é um ímpio, este é um pecador da forma que a graça não está alcançando. Porque existe o pecador que a graça alcança, que é aquele que reconhece os seus pecados, reconhece a sua forma, o seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhece que está na olaria de Deus para Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. E existe o pecador que não quer saber, não quer compreender, não quer entender que necessita de Deus, necessita do perdão, necessita fazer a vontade de Deus. Este pecador aí, segundo a Bíblia diz que o salário dele é a morte, é a condenação eterna. Mas o salário daqueles que se arrependem, que decidem plantar a justiça de Deus, andar conforme a palavra de Deus, esse recebe, esse ceifará, mas ceifará para a sua vida eterna, abundâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha aqui, o que semeia na sua carne, da sua carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, queridos, queridas que me escutem, o que você tem plantado? Uma meditação nesta tarde. O que você tem plantado? Pois o que plantamos, ceifaremos. Então, devemos dizer: Deus, que é o dono da seara, Deus, coloque em minhas mãos a tua semente. Eu quero semear a partir de hoje o que é justo. Eu quero semear a partir de hoje o que é da tua vontade. Eu quero semear a partir de hoje aquilo que vai te agradar. Não queira receber a semente do engano das mãos de Satanás. Pois a semente do engano são coisas absurdas. É falsidade, é mentira, é engano. Essa é a semente que traz a morte, que traz o salário injusto, o salário da corrupção. Louvado seja o nome do Senhor. O salário da desonra, o salário da humilhação, o salário da vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta tarde nós podemos abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu quero receber de Ti, que é o dono da seara, é aquele que nos dá a semente, é aquele que nos deu a semente. Eu quero plantar esta semente da justiça. O que é justiça diante da Bíblia? A justiça é, queridos, queridas, é o sacrifício de Jesus. Este é a maior justiça praticada há mais de 2000 anos atrás por todos que aquele que abre o coração e recebe Cristo como o único e suficiente Salvador. Então que nós possamos dizer: Deus, eu quero receber a semente da justiça. Porque quando recebemos esta semente da justiça, do sacrifício de Cristo, passamos esta semente para os demais, cumprimos a ordenança de Cristo, fazemos aquilo que Cristo nos ordenou, dá aquilo que recebemos de graça. Então, querido, querida, fica a meditação. O que você tem recebido para você semear? Pois você planta o que você recebe. Se você recebe óleo, você irá plantar óleo.
Se você recebe contenda, você irá plantar contenda. Se você recebe mentira, engano, você irá plantar mentira e engano. Então por isso que eu venho aqui como trombeta de Deus para dizer o que você está recebendo. Será que você está recebendo os conselhos de Deus, a semente verdadeira para você plantar e ter uma vida abençoada, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo? Essa é a semente da justiça, a semente do sacrifício, do amor incondicional, o amor de Cristo, para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta tarde você possa meditar, né? E entender, e compreender, e pedir a Deus, fazer uma alta avaliação do que você tem recebido. Porque você só planta aquilo que você recebe. Se seja um engano, se você recebe um engano, se você recebe uma falsa instrução, um falso ensinamento, você irá plantar uma falsa instrução, um falso ensino. Então o que você recebe, você planta. Então que você possa, nesta tarde, meditar e compreender que a palavra de Deus tem para você uma vida nova, uma vida de mudança, uma vida de transformação, onde a sociedade pode olhar e dizer: não, eu não acredito. É ele, é ela? Não, porque Deus, ele tem o poder de confundir aqueles que não acreditam mais em você, aqueles que não dão nada por você. Deus, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida, como aconteceu na vida de Zaqueu, como aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue, como aconteceu na vida de todos que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que o meu Deus irá mudar a sua vida, a tua história, quando você realmente abrir o seu coração para a semente verdadeira, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta tarde. Eu agradeço a Deus a todos que assistiram. Sempre acompanhem o nosso trabalho aqui. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo. E sempre acompanhem aqui, curta nossa página. Sempre estaremos aqui ao vivo para abençoar a sua vida, trazendo uma palavra de Deus, sempre para abençoar a sua vida. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. A paz, queridos, em nome de Jesus.